Olá, hoje o programa está para lá de especial. Nós vamos falar sobre reajuste das tarifas dos ônibus em Maceió, que está dando o que falar. O procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Gustavo Henrique, falou ao TCE em pauta sobre o impasse em relação das passagens. Imperdível. Além disso, nós vamos explicar para você como nascem os processos aqui no tribunal, de que forma eles são distribuídos e como será a transição desses processos tradicionais para o processo eletrônico. Com a reforma da Previdência, muita gente tem perdido o sono sem saber se vai se encaixar nessa ou naquela regra. Para esclarecer este e vários outros pontos, Daniele Santoro recebe hoje, no nosso estúdio, o auditor Alberto Pires, especialista em Previdência. Temos certeza que você vai gostar. Começa agora mais um TCE em pauta. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Passageiros, Sinturb, anunciou ainda em dezembro de 2018 um aumento de 13,7% nas passagens de ônibus, passando dos atuais de R$ 3,65 para R$ 4,15. Porém, os usuários estão insatisfeitos com os serviços prestados pelas empresas. O TCE em pauta veio às ruas saber a opinião das pessoas a respeito do reajuste da tarifa de ônibus. Vamos saber a opinião delas? Um absurdo, nem imaginei que ia aumentar tanto. Um absurdo isso, porque já é difícil para quem trabalha, imagine para quem está desempregado. E aí, como é que a gente faz? Para ir para um curso, para ir para uma compra, horrível, horrível. Acho um absurdo, porque eu creio que aumento de qualquer coisa, em especial de passagem, tem que acompanhar a inflação, né? O INPC, e não chega a ser isso. Se você vê uma pessoa que tem um dinheiro na poupança, ele chega hoje a 0,375%, não chega nem a 1%. Como é que pode a passagem chegar a 3,75%? Isso é um absurdo, é uma coisa que não pode existir. E creio que aqui no Nordeste, uma das passagens mais caras que tem aqui é a nossa, não é isso? Eu creio que isso é um abuso, né? Abuso de poder, não é abuso de financeiro em cima das pessoas que vivem no dia a dia no transporte urbano. Depende disso aqui. Eu acho um absurdo, né? Porque a gente trabalha só, no meu caso, eu trabalhar só para pagar passagem. Porque eu moro em Satuba e trabalho no Jacintinho, né? E não ganho passagem, tem que sair do meu bolso. Então, eu acho um absurdo, porque se você for chegar no final das contas, no momento eu estou gastando mais de R$ 150 de passagem por mês. Porque a de lá de onde eu moro é mais cara do que a daqui de Maceió, né? Aí são dois tipos de transporte que eu pego. Aí eu acho isso, e o transporte não oferece qualidade. O Ministério Público de Contas, um dos responsáveis pela fiscalização do aumento das passagens, conversou com a jornalista Daniele Santoro, que nos dá detalhes sobre o assunto. Vamos ver. Estamos aqui para mais uma entrevista em estúdio do TCE em pauta, dessa vez com o Dr. Gustavo Henrique, procurador do Ministério Público de Contas de Alagoas. Muito obrigada, doutor Gustavo, pela sua presença aqui. A gente hoje vai conversar sobre uma questão que está preocupando muito a sociedade aqui de Alagoas, de Maceió principalmente, que é o reajuste das tarifas dos ônibus, né? Porque as pessoas estão reclamando muito sobre esse reajuste de 13,7%, que a passagem passaria de R$ 3,65 para R$ 4,15. Doutor Gustavo, como é que a gente vai lidar com isso? Esse reajuste de fato vai existir? Por que as pessoas estão reclamando sobre esse reajuste? Esse reajuste se justifica ou não? Daniele, primeiro é um prazer estar aqui prestando contas da nossa atuação ao cidadão alagoano. Bom, eu queria primeiro voltar um pouco, contar a história desse processo desde o início. Esse processo é uma atuação conjunta com o Ministério Público Estadual, que remonta à licitação de concessão desse serviço essencial, que é o transporte público de passageiros. Então, a gente vem atuando, eu e os demais colegas do MPC, junto com os promotores de justiça, desde dessa fase de licitação. Pois bem, feita a licitação,
foi firmado um contrato administrativo de concessão de serviço público, um contrato importantíssimo de valores altos, porque os empresários eles investem durante 20 anos no serviço e, em contrapartida, eles são remunerados pela população. Então, veja como é complexo. Tem o contrato de concessão de serviço público e a cada cidadão que entra no ônibus existe um contrato de consumo. Certo. O cidadão é um consumidor daquele bem e serviço. Então, ele é tutelado pela lei do consumidor e o contrato entre o município e os empresários de transporte público é tutelado pelas normas de direito público, entendeu? Então, esse cenário, a gente vem atuando com o Ministério Público Estadual desde a época da licitação e surgiu uma demanda dos empresários em aumentar a tarifa. Aí foram feitas várias reuniões no Ministério Público Estadual e o cenário que a gente tem hoje é muito complexo e caótico. No município de Maceió, esse contrato de prestação de serviço público é descumprido tanto pelo município quanto pelos empresários. Entendi. É um assunto muito complexo, né? Porque, como o senhor acabou de dizer, há um descumprimento tanto da parte da Prefeitura de Maceió quanto da parte dos empresários que prestam esse serviço, né? Então, você pode explicar melhor aonde se dá esse descumprimento? Como se dá esse descumprimento? Veja bem, o município ele é obrigado a fiscalizar os transportes clandestinos, os táxis lotação, porque esses serviços ilegais, eles retiram do sistema aqueles passageiros. Isso pesa no final da conta do empresário. O município não vem fiscalizando a contento esses fatores. O município não repassa ao sistema de transporte público os valores das gratuidades, ou seja, do cidadão que tem alguma patologia e que, por lei municipal, ele tem uma gratuidade, mas o município é obrigado a restituir. O município não vem restituindo, não vem repassando essa verba ao sistema de transporte público. Do lado dos empresários, a frota não é uma frota nova, porque a licitação ela traz uma série de restrições, tem que ter tantos anos, a média, né? Então, isso também não é observado. Também não é observado, incide nesse serviço um imposto, o ISS, Imposto sobre Serviço, que também os empresários não repassam à prefeitura. Então, veja o quadro caótico que se insere esse assunto, né? De um lado, o município descumprindo, do outro lado, os empresários descumprindo, e no meio, o cidadão. O que é que a gente pode falar sobre o aumento? Existe no contrato administrativo a chamada cláusula do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É um assunto complexo. O cidadão vai ter uma certa dificuldade em entender. Mas é como se o investimento que o empresário fez no começo possa garantir uma rentabilidade mais ou menos estável durante todo o cumprimento do contrato. O contrato é de 20 anos. Os contratos de licitação prevêem isso, né? Prevêem isso. Na verdade, isso é o que é o verdadeiro contrato, porque as outras cláusulas o município pode mudar. O município pode criar qualquer linha e o empresário é obrigado a cumprir. Mas desde que se obedeça essa cláusula econômico-financeira do contrato. Um contrato de 20 anos, ele precisa ser equilibrado, né? Exato. Então, veja bem, o sistema veio com essa proposta de aumento para 4,15, mas os órgãos de fiscalização, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, e aí 2 promotores atuam. Atua a promotora da Fazenda Pública Municipal, porque o assunto afeta o município de Maceió, e também atua o promotor do consumidor. Então, nesse processo atua o promotor do consumidor, promotor da Fazenda Pública Estadual promotora e o Ministério Público de Contas. Olha a complexidade. Ou seja, qualquer solução tem que englobar todos esses atores, entendeu? Então, por isso que é complexo. Mas o que é que houve de concreto? Expedimos uma recomendação ao prefeito para que ele não aumente as passagens até que seja feito um estudo. Será contratada, o edital já está na praça ou vai estar em breve, uma empresa especializada para pegar esses descumprimentos, quantificar o descumprimento da prefeitura, quantificar os descumprimentos do sistema e ver como isso está afetando
como isso está afetando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Uma espécie de auditoria. Exatamente, é uma auditoria para justamente colocar os pontos nos is. Certo. Então, até finalizar essa auditoria, a passagem ficará como está, R$ 3,65. Exatamente. Eu não sei quando vai ser concluído esse processo, mas veja, não é que vai estar. Houve uma recomendação. O prefeito ele não é obrigado a atender essa recomendação. Certo. Houve uma mera recomendação dos órgãos ministeriais para que ele não aumente. Ele, salvo engano, ele acatou, então ele não vai aumentar. Mas aí surge outro problema. A passagem foi aumentada a última vez no ano passado. De qualquer forma, houve um incremento no custo para o empresário do que atua nesse sistema. Ou seja, o diesel aumentou, a database dos empregados que trabalham dirigindo ônibus, dos motoristas, aumentou. Então, não seria, vamos dizer assim, embora hoje há uma vedação, há uma recomendação de que não haja aumento. Mas vão ocorrer outras reuniões e pode ser que venha a ser decidido com todos os órgãos e todas as entidades, inclusive da sociedade civil, que caiba algum tipo de aumento. Mas não o 4,15 não vai ser aceito pelos órgãos ministeriais. Entendi. Mas talvez uma recomposição só para garantir o aumento que o custo teve. Eu até concordo com essa medida, mas não tem nada certo, vai ser tudo objeto de discussões. Certo. Então, doutor Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui na TCE em Pauta. Eu acho que agora as pessoas buscaram, né? Agora tem mais esclarecimento acerca desse assunto e espero que o senhor retorne aqui brevemente para falar não só sobre esse, mas sobre outros assuntos. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição para tratar de assuntos de interesse da população alagoana. Com a chegada do processo eletrônico, os processos físicos, aos poucos, deixarão de existir. Mas enquanto o processo eletrônico não for implementado, eles ainda predominam. Você sabe como protocolar um processo aqui no TCE? A chefe do protocolo, Reneide Maria Ramos, conversou com o TCE em Pauta e contou o passo a passo para você ficar por dentro. Confira. Olá, estamos aqui para mais um TCE em Pauta e hoje a gente vai conversar com a dona Reneide Maria Ramos, ela que é chefe do protocolo aqui do TCE e ela só está aqui há 37 anos, à beira de fazer 38, não é, dona Reneide? Deus quiser, tomara que eu chegue lá. Que bom. E eu queria que a senhora explicasse para a gente como que funciona esse setor que é tão importante aqui para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Como que funciona o processo, né? As pessoas chegam aqui para dar entrada nos processos e como que funciona isso do início até o final? Bom, o final, às vezes, a gente nem sabe, não é? Porque tudo do Estado ele entra. Tem uma porta de entrada que é o protocolo do Tribunal de Contas. Toda a entrada. Dá-se da forma que a pessoa vem nos trazer o documento de prefeitura, de secretarias, de empresa privada, que necessita dos nossos trabalhos, né, que é a nossa função, fiscalizar. Então vai até a dona Fabiana ou o seu Francisco, apresenta os documentos, de mão desses documentos, o Chico e a Fabiana examinam, vê o que é que eles estão pedindo, de acordo com o que eles estão pedindo, então eles cadastram e direcionam para nossas diretorias, DEFAFON, para toda qualquer uma diretoria que caiba o pedido da pessoa, não é? Certo. E que documento seria esse? Seria um ofício ou um memorando? Seria o ofício ou o memorando. Se for uma empresa privada ou uma terceirizada, ela vai carecer do CNPJ, não é? E lógico, que se você está pedindo alguma coisa da tua empresa, você vai ter que trazer uma documentação da tua empresa e dizer para a gente o que você está pedindo.
Então, é de acordo com esse seu pedido, com essa sua solicitação, que a gente abre o processo e depois encaminhamos para o senhor Arnaldo, onde ele faz a encadernação. Depois tem os nossos jovens aprendizes, que não são jovens aprendizes, eles são grandes colaboradores. Perfeito. Não tem isso aí, eu enfatizo todo momento, porque não seríamos, que eu acho o protocolo fundamental na sua eficiência. Apenas com 4 efetivos, a gente dá conta desse protocolo, mas é graças a esses meninos da Cruz Vermelha, da Soprobem, que são nossos grandes colaboradores. Então, vai para eles, eles têm o trabalho de numerar, carimbar, e se for paginar, eles já têm um trabalho de máquina, que, pelo amor de Deus, processo que chega a 26, 23 volumes, não é fácil. Processo de 3.400 páginas. Nossa. Então, é o trabalho deles. É o trabalho deles. Eles não vêm só para aprender. Eles trabalham mesmo, né? E, bom, então, depois disso, aí tem uma pessoa que envia, na maioria sou eu, apesar desse cargo de chefe, mas eu estou sempre fazendo o que eu fazia antes. Enviando o documento, cancelando, quando acontece um erro, eu ou qualquer outra pessoa, é o trabalho nosso, a gente envia para um determinado setor, onde o setor, aí eu já não posso falar. Eu já não posso falar porque cada um tem a sua função, né? Cada um trabalha o processo de acordo com o que ele pede. E quando a pessoa já chega aqui com o processo aberto, ela já deu entrada, tem o número do processo, né? E como é que funciona isso? Bom, se ela está solicitando alguma coisa, algum documento que já foi aberto um procedimento, então aí eles não se abre processo. Chega-se para o Raul, viu, que é o nosso menino das juntadas. Na verdade, o Chico ou a Fabiana, eles examinam o documento e dizem que esse documento ele não pode ser processo porque já existe um processo. Então, passa para o Raul vê onde é aquele documento, que na verdade ele vem assim, dizendo o número do processo que ele está pedindo e aí ele vê onde é que ele está. Entendi. Então, basicamente, esse é o trabalho do protocolo. A partir daqui, né, aí passa-se, né, a ser avaliado o processo pelos conselheiros, pelos auditores, pelos técnicos, né? Então, o processo, todo o trabalho do protocolo, ele é fundamental para todos os processos, primordial, né, para que tudo dê andamento aqui no Tribunal de Contas. Dona Reneide, queria lhe agradecer demais essa entrevista, foi super esclarecedora e quem quiser saber do andamento do seu processo, é só vir aqui ao tribunal e solicitar ao Chico ou à Fabiana, para que vejam no sistema, pelo seu número de processo, trazer o número do processo, que eles consultam aqui, ou então ligar aqui para o Tribunal de Contas e perguntar pelo andamento do seu processo. Qual é o número, dona Reneide? O do nosso protocolo é o 3315-5578. Tá certo. Então, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade, a sua entrevista e até uma próxima vez. Muito obrigada, dona Reneide. Se quiser. Obrigada, até a próxima. No segundo bloco você vai ver. Daniele Santoro recebe nos estúdios do TCE em Pauta o auditor Alberto Pires, que conversou conosco sobre Previdência e os efeitos da reforma sobre todos os brasileiros. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Ah!
houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Estamos de volta com o TCE em Pauta. E como vocês sabem, a reforma da Previdência está chegando e as pessoas ainda têm muitas dúvidas acerca desse assunto. Para esclarecê-las, Daniela Santoro bateu um papo bem legal com o auditor Alberto Pires em nosso estúdio. Vamos dar uma olhada? Hoje nós estamos recebendo essa simpatia que é o conselheiro auditor Alberto Pires e nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós, que é Previdência. E a gente está no auge desse assunto por causa da reforma da Previdência. Seja bem-vindo ao TCE em Pauta, conselheiro. Muito obrigada pela sua presença. Então, como que a gente pode falar um pouco sobre Previdência? Porque Previdência é um assunto que interessa a todos os brasileiros. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre Previdência, mas do início mesmo. O que é Previdência? Perfeito. Primeiro, obrigado por me convidar, né, para esse programa aqui da TV Cidadã. E um assunto tão importante quanto esse. Não apenas da atualidade. É um assunto que ele carrega a vida inteira. Isso. Que as pessoas não percebem, mas está ali, latente, como você está carregando. Porque Previdência, eu costumo para o leigo dizer, como eu já lhe falei uma vez, é um super seguro. Por quê? Porque a Previdência, ela te assegura em função da morte, te assegura uma retribuição, né, pecuniária, né, para os seus dependentes, te assegura uma aposentadoria, te assegura uma renda se você estiver doente, também se você tiver um acidente, inclusive até encarcerado, que muito aproveita até já para antecipar que o que popularmente se coloca aí nas redes sociais de auxílio, Bolsa Bandido, acho que vocês chamam isso, auxílio bandido, na realidade chama-se auxílio reclusão, é um benefício previdenciário. E é um dos benefícios, como eu lhe falei, desse super seguro. Isso. Não existe nenhum seguro, a não ser o seguro previdenciário, que eu já vou chamar assim, que cubra tantas intempéries na vida de uma pessoa, né? E o auxílio reclusão, inclusive, também é um benefício previdenciário, que só tem direito a família do encarcerado, do preso, se ele for segurado da Previdência. Sim, é porque há uma discussão em cima do auxílio reclusão. Algumas pessoas dizem que ele é assistencialista. Então há uma discussão em cima desse assunto, né? Mas vamos voltar à Previdência, né? Perfeito. Como que a gente pode tratar a Previdência, né? Porque existe a Previdência para quem é CLT, né, para quem trabalha para empresas privadas e para os funcionários públicos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco da diferença entre a Previdência para quem é
funcionário público e para quem é funcionário de empresa privada. Como funciona a Previdência para os dois casos? E para os militares também, né? Porque há essas 3 diferenças. Como funciona a Previdência nesses casos? Daniele, uma ótima pergunta para que nossos telespectadores, né, se orientem. Como nós já conversamos, a informação sobre Previdência ainda é muito escassa para o grande público, né? Ela fica, em geral, restrita aos profissionais. Então, há, na realidade, basicamente 3 tipos de Previdência no Brasil. A Previdência geral, que nós chamamos de regime próprio, que popularmente você chamaria do INSS, que na realidade é a autarquia que opera esse regime, né? Regime de Previdência, que para todas as pessoas que trabalham em empresas privadas, em instituições que não sejam públicas, mas inclusive até um detalhe, as pessoas que são comissionadas no serviço público também são a Previdência seletista, são seletistas também. Quer dizer, não são seletistas, desculpe. Para efeito de Previdência, elas estão no regime geral. Sim. Já os servidores públicos efetivos, ou seja, os efetivos que nós chamamos de efetivos, são aqueles que ingressaram no serviço público via concurso público. Sim. Ou, por exemplo, em alguns casos específicos, os chamados estabilizados. Né? O que os 5 anos, até 1988 para trás, 5 anos, eles já trabalhavam, né? E não tinha essa exigência completa aí do concurso público e eles foram estabilizados. Então você tem o regime geral, que é mais popularmente conhecido como INSS, tem os regimes próprios, esses sim, são dos servidores públicos. Então, os servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, em geral, eles têm um regime próprio. Então, a Previdência própria, que não se confunde com o INSS, com o regime geral. E apenas uma adenda que não é obrigatória, mas a maioria tem. E em alguns casos, alguns municípios, normalmente de pequeno porte, não têm a Previdência própria. Então, eles fazem adesão ao regime geral, ao INSS. Porque a quantidade de servidores que eles têm não comporta você ter um fundo, uma estrutura para poder gerir aquilo ali. Entendi. Tá? E é certíssimo. E temos também, dentro da Previdência do regime próprio, digamos assim, uma sua espécie, a Previdência dos militares. Ou seja, a Previdência pública, regime próprio. Mas acontece que, como eles têm uma atividade muito diferenciada com relação ao pessoal civil, eles têm algumas regras bem específicas. Tanto é que nós vemos agora na televisão, né, que essa reforma da Previdência dos militares parece que será posterior. Eles vão ser contemplados. Contemplados também, mas posteriormente, alguma coisa desse tipo assim, não é isso? E também temos a Previdência privada complementar, né, que qualquer pessoa, seja ela servidor público ou não, na qualidade de particular, podem contratar essa previdência, que é como se fosse uma poupança, mas tem umas regras próprias. Isso. E também existe o chamado previdência privada com os fundos complementares. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa e o regime geral de previdência só assegura o valor de retribuição até em torno de R$5.000 hoje, aproximadamente. E muitas vezes você tem diretores, você tem gerentes que ganham bem mais do que isso. Então, eles querendo contratar uma previdência, eles fazem essas previdências bem fechadas, que são previdências complementares, que eles passam a assegurar aquela renda para, seja aposentadoria, morte, etc., acima do valor que o INSS cobre. Certo. Então, na realidade, quem tem, por exemplo, uma previdência do regime geral, INSS, e uma previdência complementar, elas são, não está dizendo, complementares. O INSS cobre até 5, aproximadamente, e o que ultrapassar, essa previdência vai cobrir. Ou mesmo, se você mesmo não precisa nem você ser empregado, nem você precisa ter atividade remunerada. Qualquer pessoa pode contratar em qualquer banco que tenha previdência, uma previdência complementar. E que é interessante que nós não temos a cultura previdenciária no Brasil. É verdade. Isso é muito sério, né? Porque contempla a velhice, né? E a gente não sabe o que nos espera, né? Acidentes, né? Morte repentina. Vimos aí, todas as horas estamos nos deparando com isso, parece que a gente esquece, né? Que nós somos mortais. É verdade. Já que você falou de descontos, né? Eu queria que você explicasse essa porcentagem de descontos, porque a gente recebe o contra-cheque, muita gente recebe o contra-cheque, olha lá e recebe X e o valor líquido, né,
menos 2x. Sim. Aí fala, meu Deus, eu vou descontar do tanto e eu não sei. Aí assim, eu queria que o senhor explicasse o valor de porcentagem, quanto que a pessoa recebe de aposentadoria, o teto máximo, se a reforma está contemplando isso, para que haja, né, um esclarecimento para a população, né, para todas as pessoas sobre isso, né, porque às vezes as pessoas não sabem. Perfeito. Não é em todo lugar que Daniele, ótimo. Vamos então fazer por regimes, né, como eu estou colocando. Né? O regime geral, que é o INSS, existem os percentuais que são crescentes. Então varia, acredito, não tenho certeza, mas isso não é o problema. 9, 10 e 11% aproximadamente. Digamos isso aí. Certo. Conforme a faixa salarial, ou seja, quem ganha menos vai pagar um percentual menor e quem ganha mais um percentual maior. Só que no caso do regime geral, ele assegura, você só é descontado o valor que você ganha, mas no máximo até 5 mil reais. Então, para dar um exemplo concreto, imagine que uma pessoa ganhe numa empresa 10 mil reais. O desconto, por exemplo, dessa aí seria de 11%. Certo. Então, ela vai descontar 550 reais. No máximo. No máximo. Entendeu? Não em cima dos 10 mil, mas em cima de 5. Exatamente, em cima de 5. Porque é o que ela descontou. Então, isso é uma outra. Então, por exemplo, fazendo já o paralelo, vamos para o servidor público, né? O regime próprio. Ele desconta sobre tudo. Se a pessoa ganha 10 mil reais, ele seria descontado em 1.100 reais. Tá vendo? Existe uma diferença. Então, se ele descontou proporcional ao que ele recebe, total, se ele, porventura, vier a receber, né? De acordo com uma série de regras, de médias, de cálculo e tal. E isso, ele está sendo proporcional ao outro, é justo. Que é, inclusive, muitas pessoas falam, e eu não estou, não é porque eu sou servidor público, eu estou colocando apenas em números, né? Que são privilegiados. Existem casos absurdos, existem, distorções, e muitos deles estão na justiça, né? Mas o que eu estou colocando é nesse ponto, né? Isso aí. E, inclusive, o poder público, no caso a União, já criou o regime complementar. Por quê? Porque ele quer que essa previdência, digamos assim, velha, né? Esse regime que é existente, fique só até o teto do INSS, digamos hoje, 5 mil reais. E que essa nova previdência faça o desconto em cima da diferença. Logicamente, daqueles que ganham acima de 5 mil. Entendi. E aproveitando isso também, é o seguinte, já desde 2003, com a reforma da Previdência, já uma das reformas, a última, né, grande reforma da Previdência Constitucional, os pensionistas e aposentados passaram também, alguns, a pagar também Previdência, mesmo aposentados ou pensionistas. Certo? Por quê? Porque é sempre, o cálculo é baseado no teto do INSS. Então, aqueles pensionistas ou aposentados que recebem, vou dar um exemplo de novo, que fica fácil, que recebem 10 mil reais, por exemplo. Então, até 5 ele não paga, porque é o teto do INSS. E acima dos 5 ele desconta da Previdência, mesmo estando aposentado e mesmo sendo uma pessoa pensionista de um servidor mesmo falecido. Sendo pensionista também desconta. Sob o QCD. Então, por exemplo, de novo, se ele ganhar, o pensionista ou o aposentado, 20 mil reais, até 5 ele não paga, né? Porque ele já está aposentado, mas em cima de 15 ele vai pagar a Previdência. E muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Muito obrigada. Na semana que vem, nós vamos exibir a segunda parte da entrevista com o auditor Alberto Pires, em que ele vai trazer mais informações ainda sobre Previdência. Aguarde, não perca. Na semana que vem, tem mais TCE em pauta para você, com muito mais novidades. Não perca. Até lá.